Eu estava aqui aguardando e me questionando o que leva uma pessoa a praticar um crime. Claro que quando nós estamos aqui analisando, a gente sempre pensa, será que era necessário isso? Que pessoa cruel, o que levou ela a praticar um crime? Nós sabemos que nós, seres humanos, temos alguns gatilhos em nossas cabeças, explicados até mesmo pela biologia, psicologia, como o sequestro das amígdalas, quando acontece alguma coisa muito grave que tira a gente de nós acabamos estourando e praticando algum crime. Isso, praticamente, em crimes de sangue é comum, mas em crimes sem violência, como no caso de tráfico de drogas. Muitas vezes nós sabemos que o ganho fácil de dinheiro ilude muitos dos jovens, tanto que nós vemos que 92% dos presos não têm a presença do pai. Vemos como um mentor, a presença de uma família estruturada é um dos principais inimigos do crime, do lado da educação. Então, quando nós analisamos alguém que foi preso, nós não podemos cair naquele erro de que foi acusado, é culpado. Que é comum, quando a gente vê um processo na mídia que alguém está sendo acusado, é comum a gente já ficar contra ele, está sendo acusado, boa pessoa não é. Só que muitas vezes nós somos obrigados pela nossa mente a praticar coisas que nós nem pensamos no resultado. Hoje, na atualidade, nós temos muitas pessoas com TDAH, que são aquelas pessoas que agem no impulso, sem pensar na consequência. E isso acontece muitas vezes nesses casos. Por exemplo, aqui no processo nós temos um jovem de 27 anos, sem nenhuma anotação criminal. Ou seja, durante 27 anos da sua vida ele não se envolveu com nada errado. E o que levou ele a praticar esse crime? Nós observamos que teve uma variedade substancial de drogas apreendidas. São 3.000 êxtases, balas, aquelas pequenininhas que as pessoas usam em rave, cada um usa lá para se divertir, independente não que é certo ou errado, mas são uma quantidade totalmente relevante. 6 litros de ketamina que eles pegam e diluem para usar em animais que são sedativos, eles usam para cheirar, para se acalmar. Ou seja, muitas pessoas utilizam das drogas para fugir da sua vida, dos perigos dos problemas de vida que eles fogem. Então nós vimos aqui também que foram apreendidas 200 gramas de MD, ou seja, são drogas comumente usadas em raves. Então isso foi observado e foi decretada a prisão preventiva de Dário, um jovem de 27 anos, por ele estar com uma grande quantidade de drogas que possivelmente ele estaria envolvido com uma organização criminosa. No movimento 20 desse HC, a Procuradoria deu um parecer, dizendo o quê? Pelo não conhecimento do HC, porque já foi decidido antes a matéria, ou seja, já foi feito um pedido antes e foi negado. Que aí, eu gostaria de pedir Vênus para dizer o seguinte, então será muito fácil. O nosso ordenamento jurídico diz que a regra é a liberdade e não a prisão. Mas basta ser feito um pedido e for negado que os próximos vão dizer assim, não, já foi negado uma vez, então não tem que dar certo. Não é fundamento dizer que um pedido já foi feito para negar os próximos, senão vão fugir do mérito. E ainda se nós observarmos, a presunção é de inocência. Até se tem um trânsito em julgado, o artigo que ficou bem famoso no caso do Lula, diz que até em segunda instância, quando não tem um trânsito em julgado, nós vamos presumir pela inocência. E não vamos mandar prender porque pode ter um erro no julgamento, como aconteceu no caso do próprio ex-presidente Lula, uma nulidade, com muitos casos, invasão do domicílio, falta de fundada suspeita, que pode colocar tudo em risco e colocar ele em liberdade. E aí ele ficou preso em um processo que era nulo, uma sentença que não deveria ter sido existida. Então por isso que tem esse cuidado de se está respondendo um processo criminal, nós não sabemos o que levou ele a praticar aquilo, não sabemos as circunstâncias, vamos presumir que ele tem o direito de responder em liberdade até não caber mais recurso, porque daí nós temos certeza que aquela prisão é devida. Inclusive, o que é dito então aqui? Quando a gente faz o pedido, até a juíza de primeiro grau diz isso, não, o TJ, há um mês atrás, negou um HC que se tinha feito antes, então não tem mais que avaliar. Só que isso não é fundamento, porque olha só, a lei no artigo 312, parágrafo 2º, diz o seguinte, para se manter a prisão, se deve trazer fatos contemporâneos e novos que justifiquem a prisão. Mas nós mudamos isso para, olha, desde que aconteceu o crime, não tem fato nenhum novo que justifique a liberdade. Uma inversão. Porque olha só, obviamente, se a pessoa foi presa, está em flagrante, está na cadeia, nada de novo aconteceu. Não vai acontecer nada de novo para fundamentar a sua liberdade. Então se torna fácil mandar prender. Só que é aqui que tá. Já que se existem novos fatos para soltar, eu trouxe novos fatos no julgamento. No dia 27 de 1 de 2025, ou seja, depois já tinha passado 120 dias da prisão dele, que a prisão foi em setembro de 2024. Acabou a instrução. O fato novo foi esse que eu trouxe, olha só. Acabou a instrução, ou seja, não tem mais perigo para qualquer tipo de prova no processo, pois a instrução acabou, não tem mais nada a produzir, e está se aguardando unicamente, Vossa Excelência, um laudo da acusação. Ou seja, desde 27 do 1 foi pedido um laudo novo que não foi juntado até hoje.
Até hoje esse laudo não foi juntado. Ou seja, o fato novo é o seguinte, não tem mais instrução nenhuma processual para ser feita, a juíza só está esperando o laudo da droga, e nós sabemos que droga é droga, não tem que discutir, mas ela está esperando o laudo definitivo da droga para dar sentença. Ou seja, não tem mais perigo para atrapalhar o processo e a instrução acabou. Antes era um flagrante. Nós não sabíamos, meu Deus, o que é essa quantidade de drogas? Por que foi apreendido com ele? O que aconteceu? Na instrução, ele trouxe que ele se envolveu numa facilidade achando que ia ganhar um dinheiro rápido, mas eles caiu logo em seguida e se arrependeu disso. De outra sorte, nós trouxemos no processo, lá no HC, quando a gente entrou, no HC 1051, que foi o que foi dito que foi julgado, nós trouxemos que ele tem um trabalho lícito. Desculpa, no processo 21627, dígito 63, 2024, movimento 1.2. Nós trouxemos uma declaração, olha só, foi trazido que, olha, se ele for colocado em liberdade, nós, famílias, nos comprometemos que ele vai trabalhar registrado em tal empresa. E ele tem um trabalho lícito para quando sair, para não dizer que ele vai se dedicar à atividade criminosa. E aí, não se dedica ainda porque era primário. Então, olha só, não pode soltar porque já foi definido antes. Não, acabou a instrução, que é o fato novo, e a única coisa que está se aguardando é uma prova que não depende da defesa, que já faz mais de um mês que acabou aquela audiência e não foi juntada. Nós vamos esperar quanto tempo? 3, 4 meses, deixar preso lá para sempre? Não, a regra é a liberdade. E nesse momento, Vossa Excelência, até citando Sócrates, quando ele está em uma discussão com Gorgias, que eles estão falando do tirano, Polícrates, que não existe mal pior do que uma pessoa que ela é má e ela não é apresentada ao devido remédio, porque o pior de tudo é quando uma pessoa pratica o crime e nada acontece a ela. Isso acontece com tiranos. Aqui não. Dário, primário, jovem, sem antecedentes criminais, ele já está preso há mais de 180 dias. Ou seja, para alguém que nunca pisou numa delegacia, o trauma que ele aprendeu lá na cadeia, ele já sabe muito bem saber qual que é a vida que ele tinha perto da família, perto da namorada, sem estar preso, e qual que é a vida que está preso. Agora ele tem isso para ponderar e pensar nos limites que ele não pensou lá atrás. Como eu disse, muitas pessoas com TDAH só agem no impulso. Antes ele não pensou na consequência. Agora ele tem o que pensar. Eu não quero voltar lá para trás daquelas grades. E nós, pensando no bem, no ser humano, devemos dar uma segunda chance. Por que vamos presumir que ele vai sair de lá e errar de volta, e não presumir que quando ele sair de lá, o amor da família e a possibilidade de um trabalho lícito vai fazer ele pensar 2 vezes se envolver qualquer coisa errada? Pensar em favor do réu. A cadeia é superlotada e nós sabemos o pior. Um jovem, sem antecedente nenhum, quando o Estado vira as costas para ele, vira um alvo fácil para as organizações de verdade. Veja bem, você não vai sair daqui, se junta a nós. E assim eles vão colhendo mais e mais membros. E então, Excelência, eu peço simplesmente para avaliar que nesse processo não se está se reiterando os argumentos, nós estamos trazendo que ele já está um devido tempo preso, 180 dias, que para o valor, uma punição pedagógica, é suficiente para acreditar ainda no ser humano que ele tem uma segunda chance. Tirando isso, a prisão dele é fundamentada na grande quantidade de drogas. E nós sabemos que o STJ, o STF, diz que se for unicamente pela quantidade de drogas, não precisa manter preso. Precisa demonstrar um periculum libertatis, o perigo na liberdade dele. E até aqui, nada foi trazido que ele integra uma organização criminosa, não foi trazido que ele continua a praticar crimes, foi trazido nada. Por outro lado, nós trouxemos que ele tem um trabalho lícito quanto sair. Então, eu peço humildemente que a gente não determine que esse jovem é uma alma perdida, uma alma errante. Ele está aqui para pagar pelo que fez, já está 180 dias, e eu peço unicamente que deixe ele responder o restante do processo de liberdade, porque ele tem um trabalho lícito disponível. E assim eu me manifesto e devolvo a palavra. Excelência. Relator. Obrigado, senhor presidente. Brilhante sustentação oral. Dr. Jefferson, de fato, revela muita inteligência, muito discernimento, muita clareza. E para nós, julgadores, sempre são bem-vindas essas qualidades no foro. Aqui, a propósito, eu já havia verificado a excelência do seu trabalho ao examinar, por exemplo, a inicial do habeas corpus. Muito bem fundamentada, aliás. Eu tenho um decreto, vou começar com ele. Delegacia não é igreja e padre não é delegado. Então, nada de ficar se confessando. Bico calado e liga para o seu advogado. Aqui não é questão de defender o crime, que nem a doutora Graça acabou de dizer, que nem toda mulher é vítima e nem todo homem é culpado. Isso é muito interessante. Vamos falar de crimes de grandes mídias, que parece que você vê alguém na TV e todo mundo já condena. E esse é um problema para nós, advogados criminais. As pessoas nos criticam, mas nós, quando nós entramos no processo, o cliente já está condenado. Porque basta ser acusado que você já tem uma condenação embutida. Vamos lembrar de uma coisa, Yuri, como é perigoso. Eu estou falando agora de tribunal do júri.
nós colocamos o homem mais santo que já pisou nessa face da terra diante de um julgamento. Estou falando de Jesus Cristo. Ele foi colocado diante de um julgamento onde pessoas o olharam e o condenaram, sem olhar para a prova. Sabe por quê? Jesus não tinha advogado. E eu sempre vou falar, sem advogado, até Jesus pode sair condenado. Por isso que o papel do advogado é brigar para que se olhem para a prova e para o procedimento. E é isso que eu faço, e é isso que vocês fazem, isso que o advogado de verdade sempre vai fazer. E você quer ver essa atuação de graça para você aprender no Instagram? @JEEFFEH, Jeff, ou Jefferson Nascimento, advogado criminal Curitiba. O nosso papel é esse, garantir que em um julgamento seja respeitado o procedimento. E não é aqui, eu vou falar assim, o advogado está defendendo o bandido. Eu estou respeitando a lei que você votou para ser feita. Você colocou os parlamentares para fazer a lei. Eu simplesmente estou fazendo respeitar a sua vontade. Eu defendo a lei e o procedimento. É só isso que Tem nós fazemos. orgulho desse rapaz.